e com seu Filho, e não com os homens. Hebreus 12, 1, 3 diz assim, olha, escuta. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que é que o autor está dizendo? Nós quem? Os cristãos daquela época. Estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quem era essa nuvem de testemunhas? Aqui é Hebreus 12. A nuvem de testemunhas é o capítulo anterior, o 11. Pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Sansão, pela fé Davi, pela fé Pedro, e vai. As testemunhas era os Hebreus 11, a galeria de Hebreus 11, os exemplos de fé. O autor está escrevendo dizendo, olhem para eles, mas não para eles, para os exemplos de fé. É para olhar para a fé que eles tinham em Deus, visto pois que estamos rodeados de tantas pessoas que creram em Cristo. Deixemos todo o embaraço. O que é o embaraço? As picuinhas, os caprichos, a dependência do homem. O autor dos Hebreus diz, visto que Moisés, Abraão, Isaac, Jacó dependeram tanto de Deus, fizeram uma aliança tão poderosa com Cristo e foram homens tão poderosos, deixem então, já que vocês estão vendo esses exemplos, deixem a carência, deixem as picuinhas, deixem as porfias, deixem as invejas, deixem de ficar feridos, emburrados por causa de coisas pequenas, como um aperto de mão de um cara que peca mais do que vocês. Deixe os embaraços, não vou vir mais no culto. Ah, por que você não vai vir? Porque eu fui mostrar um projeto para o pastor Danilo, ele não deu bola. Ah, então a sua aliança consiste no projeto. Eu não vou porque eu marquei uma visita, fiz um frango a passarinho lá em casa, o pastor não foi. Comeu frango a passarinho. Ele está dizendo, deixa o frango a passarinho, deixa o chamate leão, deixa esses apertos de mãos imbecis, deixa esse charmezinho tolo, estúpido, que não provém da cruz nem do Espírito Santo, deixa as picuinhas. Vocês estão olhando para os heróis da fé, Isaías que foi cerrado ao meio, Daniel que fechou a boca dos leões, Davi que venceu exércitos. Deixe todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado é o quê? A causa das picuinhas. Essas coisinhas levam ao pecado. Ele está dizendo, deixa isso. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual carreira que é, meu filho? Ele está falando, depois que você se converte, vem para Jesus, inicia-se uma carreira, uma corrida, uma maratona. Ele está dizendo, pare de olhar para os homens, pare de depender da matéria, pare de depender da glória humana, desembaraça-se disso e corra, avance o reino de Deus, pregue o evangelho, vai ler as escrituras, se santifica, paga as dívidas, vira um homem, uma mulher de Deus. Aí ele vai dizer, como eu consigo correr essa carreira com eficácia? Olhando para Ele, o autor e consumador da fé. Ele está dizendo, deixa de perder tempo com o judaísmo, com a circuncisão, com a lei de Moisés, com os apetrechos, com as pessoas. Corre a carreira. Como? Olhando para Ele. Não é olhando para o pastor Paulo, não é olhando para o apóstolo Paulo, não é olhando para os grandes pregadores, para os puritanos, para os Spurgeon. É olhando para Ele, é olhando para Jesus, é tendo comunhão com Jesus. O autor da ideia que olhar para Ele devia ser o quê? Eles deveriam fixar os olhos
em Jesus como objeto da salvação. É Ele que vai estender a mão salvadora, é Ele que pode remir, é Ele que pode perdoar, é Ele que pode resgatar. Olhe para Jesus como objeto de salvação, fixe seus olhos nele, fixe sua fé nele, em Jesus, não é nos homens. Olhando para ele, Jesus, autor e consumador da fé. Autor, o que quer dizer autor? Aquele que dá origem à fé. Quem dá origem à fé não é o pastor Paulo, não é o pastor Danilo. Quem dá origem à fé não é o Paul Washer, John MacArthur. Quem dá origem à fé não é Jonathan Edwards. É Ele que é o autor da fé. Ele que dá origem à fé. Ele que insufla fé em você. Ele que incute fé. É para olhar para Ele. Tire seus olhos desses pecadores. Tire seus olhos desses homens cheios de limites. Olhe para o vencedor invicto, olhe para o capitão da salvação e olhe para o único que pode gerar, iniciar, produzir fé em você. Olhe para Ele. Autor, aquele que dá origem, e consumador da fé. Sabe o que quer dizer consumador? O que o autor te mente? Primeiro é aquele que dá origem. Depois é o aperfeiçoador. A nossa fé, Denilson, diz a Bíblia, ela começa como um grão de mostarda, pequenininha. Pois ela vai se desenvolvendo, até se tornar uma grande árvore. É por isso que a tua fé não se desenvolve, não cresce, porque os teus olhos estão voltados para os homens. Você tem que olhar para aquele que aperfeiçoa a fé, aquele que dilata a fé, aquele que engrandece a fé, aquele que aperfeiçoa. A primeira vez que você creu, aquela fezinha miúda, inocente, ingênua, e agora Ele vai aperfeiçoar. Quando os meus olhos estão em Cristo, quando eu sou dependente de Cristo, quando eu tenho uma carência de Cristo, Ele dilata a minha fé, Ele aperfeiçoa, eleva, amadurece a minha fé. Para quê? Para que eu possa correr a carreira, para que eu possa lutar contra os gigantes, vencer as lutas, as crises. Eu tenho que olhar para Jesus e não para os homens. O qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando-se à destra do trono de Deus. Olha só, considerai, pois, aquele que suportou tais condições. Agora o comentário. Ele é nosso exemplo para não desfalecermos. Considerai aquele que suportou, aquele que venceu, aquele que derrotou o pecado, derrotou a morte, despojou principados e potestades. Ele é o modelo de perseverança, Ele é o modelo de obediência, Ele é o modelo de fé. Olhai, considerai aquele que suportou tais afrontas. Quem suportou? Não foi eu, não foi os apóstolos, não foi a sua tia, não foi a amiga da igreja, foi Cristo que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.